Fala pessoal, eu sou a Bianca Sakai, tô invadindo aqui o canal da Panini pra gente falar do último lançamento da Graphic MSP. A Graphic MSP é um selo que autores nacionais reinterpretam, escrevem e desenham histórias dos personagens da turminha mais querida, que é a Turma da Mônica. E hoje a gente está aqui no lançamento da 41ª Graphic MSP do Contra Herança. E a gente está aqui com o autor, o Yoshi Tisse. Eu vou ler porque eu não quero perder nada do que você já fez, porque senão eu não consegui decorar. Tá bom. O Yoshi, então, ele veio de Curitiba. Ele é autor da série Batman, do livro-jogo Last RPG Fantasy, da série Eventos Apocalípticos e agora é o autor de Herança. E a gente também está aqui com o gerente editorial da Graphic MSP, o Sidney Guzman, vulgo Sidão. Sou eu, esse cara sou eu. Sou eu. Começar com o Sidão. Vai. Sidão, 41ª Graphic MSP. Como que é esse sentimento? Qual que é a emoção que tá rolando aí? Mano, Bianca, eu vou te falar. Eu me falo 41ª, eu tenho me perguntar, nem é a mesma coisa. Cara, cada vez que chega dá um negócio, como vocês falam, as borboletas do estômago, né? Porque você quer saber se ficou tudo jóia, se ficou tudo bacana, é um personagem inédito estreando. E se alguém falasse no passado, falou, pô, vai durar 41 números, série de reinterpretações dos personagens do Maurício. Ele fala, pô, 41 números pra caramba, né? E o mais legal é que a gente conseguiu tanto projetar muitos autores pro mercado nacional, né? Autores que já eram destaque no mercado independente, mas que foram para a maior vitrine do quadrinho brasileiro. E aproveitaram muito bem, né? Estão aproveitando muito bem. Quanto fazer com que o selo fosse um sucesso de venda, né? Porque lá no terceiro semestre do ano passado a gente ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos. É muita coisa. E nesse rastro das Graphic MSP tem 2 longas-metragens, tem uma série animada vindo aí, tem uma série live action vindo aí, tem mais novidades que não dá pra contar ainda. Pra resumir, é a sensação do dever cumprido, sabe? E agora rumo aos 2 milhões. Bora! Com essa HQ maravilhosa do Contra, né? Herança. Gente, essa HQ, vocês não têm ideia, tá? Gente, contem pra mim o que faz do Contra ser um personagem tão especial. Essa é uma pergunta bem profunda, na verdade. Porque ele era o meu personagem favorito, desde que eu comecei a ler Turma da Mônica quando eu era criança e tal. E eu descobri que é o personagem favorito de muita gente. E eu acho que é porque ele quebra as expectativas, os estereótipos. Ele é sempre o personagem que vai ver o que está acontecendo e vai tentar criativamente fazer o oposto ou muito diferente. E eu tentei buscar isso assim pro quadrinho. Quando foi anunciado, muita gente que me conhecia falou assim, cara, você é a pessoa perfeita. Porque muitas vezes eu tô discutindo com alguém e aí a pessoa começa a concordar comigo e começa a me dar um comichão assim. Não, mas também não é assim. Eu vou pro outro lado. E aí a pessoa concorda comigo de novo. Não, mas não sei o quê. É tipo uma vontade de discordar, assim, é uma vontade de fazer diferente. Não, se você tá mandando eu fazer uma coisa, eu vou querer fazer diferente. Personificação do Contra aqui, gente. Não, e o Jack é muito legal isso, porque assim, até conversei com ele, acho que o meu filho mais velho também, o personagem favorito dele da Turma da Mônica é o do Contra. Porque a molecada gosta de de contrariar, é exatamente isso. E como eu leio muito quadrinho independente, eu já tava de olho no Yoshi há algum tempinho, né? Falei, putz, cara, chegar no... Aí quando eu convido ele já fala que ele tinha 3 roteiros que ele já tinha pensado. Ele tem no livro, tem esboços que ele fez em 2018, 6 anos atrás. Era pra ser, né? Tinha que ser ele. E aí a parte mais maluca dessa história é que o selo Graphic MSP, quando começa, a gente resgatou muitos leitores que pararam de ler Turma da Mônica. E há uma grande camada desses leitores que não leu. Do Contra, Marina, Denise, que são os personagens dos anos 80 pra cá. Então tem leitor que tá descobrindo o do Contra aqui. Olha só, que responsabilidade, e hein? É muito legal, porque claro que o do Contra tem que ter uma pegada de humor. Mas quando eu proponho pro Yoshi, eu falo, tem que ser uma história sobre descendência japonesa e tal. Aí o show foi dele. Inclusive, muito obrigada por fazerem uma história sobre a descendência japonesa, a ancestralidade, enfim. Me emocionei muito com a HQ, gente. Yoshi, me conta como que surgiu a ideia dessa história do Contra. A gente já falou um pouco do personagem. E aí, como é que
surgiu a ideia de fazer essa história dessa graphic novel, sem spoilers. Sem spoilers. Sem spoilers, cuidado Até com os porque spoilers. não pode folhear a revista de se ler. Não folhem, se você comprou, não vou mostrar aqui, ó. folheia, Não. Pelo amor de Deus, não. Tem que ter surpresa, a surpresa que eu tive tem que ter, gente, que é muito boa, vale a pena, não folheiem. Então, que nem o Sidão falou, assim, eu acompanho o selo Graphic desde o seu nascimento. Eu tava lá no FIC de 2011, quando foi anunciado, e, nossa, foi uma revolução no meio do quadrinho nacional, da produção do quadrinho nacional, porque Turma da Mônica é um negócio inatingível, né? E quando o Sidão entra na MSP e começa a fazer as MSP 50, mais 50 e tal, aquilo causa um rebuliço na galera e era inevitável a gente conversar entre a gente. Pô, e se você fosse convidado, o que você ia fazer? E não sei o quê. E aí pra mim, cara, eu faria o do Contra. Nossa, eu gosto muito do Contra. E aí depois que veio o Jeremias e tal, tipo assim, você vê que existe um direcionamento que o Sidão dá. E aí você vai encaixando as pecinhas e, eu combino ali com um do Contra. E em 2018 eu também estava convivendo bastante com a Bianca, que é a autora da Mônica. Bianca Pinheiro. Não sou eu, gente, não sou eu. E a Bianca Pinheiro. Então eu vi ela produzir toda coisa e tal, e aí eu comecei a acreditar que eu podia fazer uma coisa parecida também. Não sei. E aí eu botei na cabeça, se eu fosse fazer, eu ia querer fazer do Contra. E eu ia querer fazer uma história sobre descendência japonesa. Sei fazer uma coisa dessa? Não sei. Então eu nunca falei com o Sidão. Eu guardei pra mim essa ideia, sabe? E detalhe aí, que a Bianca falava pra mim. Falava? Sidão, ela falava assim, Sidão, você tá de olho no Yoshi? Eu falei, então, como? Talvez, doutor, talvez eu esteja. Talvez esteja. E aí, é porque essa história do Contra, ela é sobre a autodescoberta do Nikkei enquanto meio brasileiro e meio japonês. E todos nós, somos Nikkeis, passamos por isso em algum momento. Cada um no seu tempo, da sua forma e tal. Então essa é uma história que eu queria muito contar sobre a minha experiência disso, só que eu sentia que eu não estava preparado ainda para a coisa. E aí eu pensei, no momento, quando eu me sentir preparado, quem sabe eu escrevo uma coisa, aí talvez eu adapte, tipo, dou conta, talvez não, eu faça uma coisa só para mim e tal. E de repente surge o Sidão me chamando já para fazer graphic. Aí eu, não dá tempo mais de estar preparado. Então a parte muito legal, Bianca. Eu liguei de vídeo pra ele no WhatsApp. Nossa, pelo WhatsApp. Aí ele vê um número de São Paulo ligando. Não, né? Não Não atender. acredito. Não atender. Assim, Não, deve aí eu ser. mandei, Yoshi, é o Sidão. O teu número mudou? Eu imagino o bichinho tremendo, velho. Imagina se eu escrevo, perdeu! Não, e pior, aí quando eu vi que era você, eu ainda não liguei. Não, é uma coisa a verdade, outra, porque eu pensei assim, a gente se conhece É há muito verdade. tempo. Ele O Sidão às vezes me manda umas mensagens, assim, eu pensei, ele deve estar querendo falar sobre o evento Ser Apocalipse. Porque eu sempre dou retorno dos quadrinhos dele. Aí, mas ligando em vídeo, ele não se ligou. Não me liguei, e aí o Sidão ainda pergunta assim, oi, Yoshi, você gosta do selo Graphic? Aí é que tremeu, aí minhas pernas já tremeram. Aí que já foi trocar cueca. Aí eu, por que você tá perguntando isso, Sidão? Por quê? Por que você quer saber isso? Ainda, você não quer fazer a graphic do Contra? Quer não, né? Não, manteve. Mantive a pose, Não, bom, por dentro ali, né? eu vou pensar. Não, vamos discutir isso aí, acho que sim. Inclusive tem algumas ideias e tal. Desliguei a ligação, sentei no chão, chorei muito. E aí a partir dali foi só pedrada, porque escrever essa história foi uma baita de uma terapia. Porque aí, como eu falei, eu não me sentia preparado, então eu tive que estar preparado para ser não só o personagem que sofre, mas os outros personagens que ajudam ele a passar por essa coisa toda. E no meio da produção, eu me dei conta que a história tinha que ser do Contra. Então eu tive que fazer toda uma revolução dentro da própria história que eu já tinha montado, para não esquecer que essa história é do Contra. É dele. Então foi corta. E tem uma parte legal, que isso não é spoiler, velho. Nos extras, isso mostra bem o que foi pro Yoshi. Tem uma parte que ele mostra, fala do planejamento e tal, é vendo? Olha isso aqui. Olha. Ó, todas as páginas que estão em vermelho, o Yoshi refez. Porque ele falou, não tão legais. Não tá marcando uma coisa Não boa. tá marcando o que ele queria. E a gente falou, vamos. E até que a hora que ele acertou, então, ele dá uma jogada de mestre ali, e aí o bicho vai. E hoje, agora, uma coisa talvez um pouco mais pessoal, falar das inspirações
né, do que estão na HQ, né, na história em quadrinho. Família, até mesmo, poxa, os elementos que você pesquisou. Eu vi que você fez toda uma pesquisa para fazer a casa, né, da família do Contra. Conta um pouco mais desse processo, como é que foi? Assim, o meu processo de produção, ele vai sempre do mais geral para o mais específico. Então eu não gosto de pensar em coisas em detalhes antes de ter certeza do todo, porque senão eu acabo me perdendo. Então o processo foi assim, eu fui tentando acertar a primeira estrutura do quadrinho, porque o Graphic MSP tem um número específico de páginas, tem um formato específico, então cabe um número específico de quadros ali e tal, isso aqui. E a partir dali é que eu vou desenrolando a coisa toda. E aí, como eu falei, eu tinha tanto a pesquisa sobre ser descendente de japonês, e tinha pesquisa sobre o do Contra. Então eu fui atrás de revistinha, fui atrás de historinhas, inclusive essa pesquisa começou um pouco antes, começou lá em 2018. E tem desenho dele em 2018 não. Eu tenho aquele almanac do Contra, né? Aquilo acho que saiu em 2019. E você não conta pra comprar aquilo, eu acho. Se compra, deve ser mais raro e tal. Então eu já vinha acompanhando e tentando amarrar as coisas. Então, eu comecei a pesquisar sobre o Maurício Filho, sobre o Mauro, para entender um pouco a família Takeda, mesmo que de longe, né? Não fiz uma pesquisa assim aprofundadamente da família deles, mas porque eu queria ter muito respeito, porque eu ia mexer no vespeiro, porque eu sei como é que é a família japonesa. Você não pode simplesmente, assim, japonês, né? Jamais. Olha, pra quem não sabe, o Yoshi tá falando isso porque o Mauro e o Maurício Takeda são filhos do Maurício e da Alice Takeda e são as inspirações. O Mauro é o Nimbus e o Mauricinho é o do Contra. E aí, então, foi isso, assim. Então, teve toda uma pesquisa, assim, não é pra gente que é japa, assim, faz parte do dia a dia, assim, expressões, comida, matsuri e música, etc e tal. Então, o processo era muito mais de o que entra e o que não entra, como que encaixa. E foi todo um processo de conseguir amarrar mentalmente as coisas, um tema no outro, assim. Inclusive, uma das grandes sacadas gráficas é justamente isso, assim. Tem a ver com o do Contra e tem a ver com o Oriental. Não, eu vi vários elementos, né, no mangá. Eu tava, né, quando eu tava lendo e tal, eu falei assim, nossa, panela de arroz, né, japonesa, elétrica, né, eu fui falando, né, falei assim, a chaleira ali, falei assim, poxa, escrita ali, né, em hiragana e tal, tá escrito Tadaima e tal, pra quem sabe ler um pouquinho, né, como eu. Então, vários elementos ali de identificação, assim, isso me pegou bastante, assim, muito, muito, muito. E hoje tem uma questão muito, muito maneira na HQ, que é a questão do pertencimento. Sim. Né, de você ser, como a gente tem falado até agora, como de você ser descendente de japoneses no Brasil e ser visto como diferente. Porque assim, a gente passa por racismo, gente. Querendo ou não, a gente é racismo pelas coisas que a gente passa. Então assim, o que parece uma piadinha, que é tudo chinês, são todos iguais, arigato, sabe? É racismo, né? E como que foi trazer isso, concretizar isso numa história em quadrinho? Essa experiência e toda essa vivência. Meu pai sofreu muito para se parar. E aí ele se negou o lado oriental dele. Então meu pai nunca foi pro Japão, os irmãos dele sim. Meu pai sabia falar japonês, ele fingia que não. Eu nasci e cresci numa família que era brasileira. Então o lado da minha mãe é toda brasileira, né? Inclusive meu avô tem traços indígenas e tal. Então eu cresci como todo brasileirinho, comendo arroz com feijão, assistindo Faustão na TV, né? Só que eu ia pra aula, saía na rua e olho puxado. Jaspion, não sei o que, Jiraiya. Arigato, sayonara, não sei o que. E aí aquilo me incomodava muito, porque eu era uma criança, não entendia, e eu só me sentia muito mal, porque, estão me tratando como se eu fosse um alienígena aqui, né? E eu só fui começar a me ligar nessa coisa quando eu mudei de bairro, mudei de colégio, e comecei a conhecer outros Nikkeis, inclusive um abraço pro Rodrigo, que é o meu amigo de infância. E, cara, eu cheguei um dia no colégio e a molecada chamando ele de japa. Ô, japa isso, japa aquilo e tal. E ele rindo. Isso aí mesmo, mangá, videogame e tal. Caramba, então dá pra gostar de ser japonês. E aí eu virei muito amigo dele, a gente começou a fazer curso de japonês, aí pronto. E aí eu descobri que é comum isso acho que mais em Sansei, mas depende muito de cada um, que é o resgate do orientalismo. Assim. Então, você tem o japonês que vem do Japão muito rígido, chega aqui numa cultura brasileira, que é muito abraço, beijo, não sei o quê. Então eles são muito rígidos e os filhos deles é muito comum que negue isso, porque
uma muita poada, né? Em casa é de um jeito, na rua é de outro, não sabe como se comportar, nega, tem filhos, e esses filhos é que vão resgatar. Eu chamei para fazer o texto de quarta capa o Leonardo Sakamoto, que é um jornalista do UOL de política, outro jornalista. Incrível. Uhum. E ele até falou, pô, legal escrever um negócio que você é de política, né? E ele abre o texto falando que se ele ganhasse R$1 a cada vez que ele ouvisse volta pro Japão, ele estaria rico. E ele é muito feliz também quando ele diz, ele fala, olha, eu sei que o preconceito que a gente passa não é nem perto do que passam negros e indígenas, mas é um preconceito. E ele falou, ele não vou dar o spoiler, mas ele conta por que ele se sentiu tão representado nessa graphic do Ponto de Herança. Leiam o texto do Sakamoto, gente. Ele é muito bom e ele fala muito, tipo, de como que é. Porque, assim, a gente sabe que a colônia japonesa em São Paulo é muito grande, em Curitiba também. Mas em outros lugares do Brasil ela não é tão grande, ou então ela nem existe. Tem regiões que eles nunca viram, assim, é muito esquisito. Não, Mesmo hoje, assim. eu tenho N histórias que eu passo. A Bianca tem ótimos reels sobre isso. Sobre isso, as pessoas pedirem pra tirar foto comigo, porque nunca viram e tal. Então, assim, esse é um espaço muito legal de contar uma experiência de coisas pelas quais a gente passa, assim, sabe? E que muita gente fala assim, mas é uma piada. Ai, mas é uma coisa boa que a gente tá falando que vocês, nossa, são bons em matemática. Sim, gente, não, sabe? A gente não coloque, né, os japoneses, os descendentes, os asiáticos amarelos em caixinhas, né? Então, assim, é um espaço muito importante para dar uma visibilidade para essa experiência toda que a gente passa e que poucas pessoas sabem, na verdade. Eu queria saber, você, Sidão, como que foi ler ler essa experiência, né, do Contra de representatividade e tal, porque a gente, como NK, né, a gente tem uma visão, por exemplo, eu emocionei pra caramba, tal, não sei o que, eu queria saber do seu lado como é que foi. Eu volto para a primeira pergunta que você me fez, que quando eu começo lá no Platform PSP, eu não sabia até onde eu ia chegar. Quando eu começo a experimentar portas e vamos abrindo, essa abriu, deu certo, essa abriu, deu certo, sabe? Não teve nenhuma que eu abri deu errado. Eu falei, cara, eu posso aumentar o volume e tocar em temas que a gente não consegue tocar nas revistas de linha, só para o público infantil. E aí veio o Jeremias Pérez, a primeira do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Eu falei, cara, eu sou um cara branco. Então, assim, como é que eu ia chamar autores negros? Aí todos os meus leitores beta eram negros. E foi a mesma coisa que eu fiz no Contra. Um beijo pra Sayuri, que foi a minha leitora beta lá na MSP, que se emocionou toda quando encontrou ontem o Yoshi. Foi a primeira a ler, quando eu falei que ia ter, ela surtou. E assim, e aí o que eu tinha que fazer? O meu papel como editor eu vou dar a oportunidade deles escreverem essa história. Tá? E eu vou aprender com eles o que eles vivem. Eu não estou no lugar de fala de ter vivido esse tipo de preconceito que vocês viveram ou que o Jefferson e o Calça viveram. Então o meu papel é, beleza, isso aqui, pô, caraca, você não sabia, tal, isso aqui você acha que o caminho é esse mesmo, tal, e orientar para que, como falaram ontem para nós, para que a essência do personagem do Maurício esteja encaixado dentro desse tema. E dá para fazer. Eu acho que dá, porque é o que eu falei, aqui a gente aumenta um pouco mais o volume. E o do Contra, o Yoshi consegue fazer preservando as principais características do personagem, que é o humor, o lance de ser completamente do contrário. Então, você não pode preparar, porque leia com lencinho, que se você for descendente de impostos. Leia com lencinho e, de novo, não folhei, hein? É verdade. HQ. Eu vou repetir isso muitas vezes. Yoshi, como é que foi trabalhar com o personagem da turma mais famosa e mais querida deste país? É muito legal. É muito legal mesmo, assim. Eu não imaginava que ia ser tão divertido, assim. Porque, bom, eu cresci lendo Turma da Mônica, como acho que quase todo mundo no país. E aí, eu trabalhei escrevendo a historinha do Contra e tal. Mas toda vez que eu podia colocar um outro personagem, é muito legal, assim. Eu vou colocar o Bidu aqui. Nossa, o Cebolinha. Nossa, eu diabo o Cebolinha. E ainda falo pra eles, pessoal, você não vai perder a chance de colocar os outros personagens em algum lugar. Ele falou, pode, vai. Nossa, eu colocaria tudo aqui, tá? Esse aqui não dá, você não sou, né? Quadrinhos, mas enfim, eu colocaria. Tem muita coisinha, assim. Que nem eu falei, né? Meu processo é, eu vou do geral e daí eu vou pro específico. Então, quando eu tava mais finalizando mesmo o quadrinho, que foi quando eu... nesse quadro, não sei o quê. Então, acho que quase todas as páginas desse quadrinho vai ter alguma coisa que eu poderia falar, da onde que eu tirei, por que eu botei ali, seja com relação à parte de Japão ou da Turma da Mônica. Então, assim,
coisas, detalhes do cenário e tal. Por que eu botei aquilo? Ah, é porque tem a ver com o bairro do Limoeiro, não sei o quê. Por que eu botei não sei o quê? Ah, é porque faz ligação ao personagem. E eu me divertia muito fazendo essas coisas. Bianca, eu já dei uma bronca no Yoshi, porque assim, ele tá fazendo uma série de stories sobre a produção, que assim, e eu falei pra ele que ele trata de colocar aquilo pro feed, porque aquilo tem que ficar para as pessoas As descobrirem. pessoas têm que descobrir, é verdade? Ele falou que ele vai fazer. Eu não ia fazer porque eu Não, sou ele do vai contra. fazer, eu já falei que ele vai fazer, acabou, ele sabe? Então não faz, Meu então. papel, é verdade, não é, você não vai fazer, Não vai fazer. Não vai Agora eu vou fazer. fazer. Não vai fazer, mas assim, e na HQ, especialmente quando o pessoal lê depois os extras, além de toda a pesquisa da parte japonesa, como você já falou, ele faz uma série de intersecções com as graphics MSP e com a Turma da Mônica clássica. Sim. Inclusive, pra quem é fã de revistinha, tem referência pra quem é fã da revistinha. Assim, Caramba! Coisas específicas que só tem, não tem, tipo, na Turma da Mônica Jovem. Exatamente. E a gente até colocou algumas só, porque não dá pra colocar todas. Mas quem é fã das revistinhas vai se deliciar também. Não, várias referências, gente. Desde a revistinha, a filme, a outras graphics. O Yoshi fez um trabalho, assim, olha, muito de fã mesmo, assim, tipo, muito bacana. Pra vocês dois, em até 3 palavras, o que é a história de Herança? O que ela significa? Ou o que ela é? O que ela passa? 3 palavrinhas que definiam. Começa? Herança. É uma palavra. Herança do contra, né? Diferente. Orgulho, roubei sua. Então, roubei. Pra mim é essência, família Boa. e respeito. Boa. Vou dar as minhas Loucura, palavras loucura aqui também. loucura. É boa, Loucura, boa. boa. Representatividade, ancestralidade, alguém falou isso? Não sei se alguém falou. Ancestralidade e emoção. Eu me emocionei muito lendo essa graphic, então acho que a emoção uma palavra super válida. Legal. Gente, obrigada por terem assistido essa conversa aqui sobre a HQ do Contra a Herança. Leiam, por favor, que ela tá linda, maravilhosa, vale super a pena, vocês vão se emocionar também. Vocês querem dar umas palavrinhas finais aqui, gente? Pô, eu só tenho a agradecer. Tô muito curioso pra saber se as loucuras que eu botei aqui, elas funcionam ou não. Então, me mandem feedbacks do que vocês acharam, o que aconteceu quando vocês leram, o que vocês sentiram e tal. E é isso, muito obrigado mesmo. Eu também vou terminar agradecendo todo mundo que compra e que certamente vai se emocionar com essa HQ. E marca a gente quando vocês fizerem as suas... quiser passar suas impressões sobre Do Contra a Herança, a gente vai ficar feliz em compartilhar. Divirta-se. É isso, gente. Valeu.